Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o protocolo perfeito no ano de vocês. A gente vai falar um pouco sobre as estratégias, como vocês podem trazer um protocolo perfeito para a carreira de vocês. Bom, gente, o que acontece? Tem muita gente nova chegando no meu perfil e às vezes eu recebo a pergunta assim: o que é o protocolo perfeito? Como eu posso trabalhar de uma forma efetiva com toxina botulínica, que hoje é o meu foco, a toxina botulínica, mas muitas vezes as pessoas acham que é somente a toxina botulínica. E aí é que a gente se perde na curva. E aí é que a gente se perde pensando que a gente trabalhar só com a toxina botulínica, só com a toxina botulínica vai entregar um resultado, vai entregar uma efetividade. Quando, na verdade, a gente tem que entender o paciente, a queixa desse paciente como um todo. Não é apenas uma única aplicação que vai resolver, não é, por exemplo, não é tratamentos associados, é uma série, é um compilado de coisas que faz com que nós tenhamos resultado. E aí, eu gostaria que vocês entendessem sobre o protocolo perfeito em toxina botulínica para a gente pensar como que nós vamos agregar o protocolo perfeito na carreira de vocês nesse ano de 2024. Então, a gente tá fazendo um geral, a gente tá lembrando de um geral. E uma das coisas que você tem que lembrar obrigatoriamente é quais foram as suas falhas. Quais foram as suas falhas durante esse período aí de 2023? O que você fez que não foi bom? O que você fez que você sabia que teria que ter dado uma melhor performance? E a partir daí a gente começa tendo esse pensamento. Bom, o protocolo perfeito em toxina botulínica, ele veio pra gente pensar fora da caixa. Então, pra gente pensar em estratégias e formas diferentes de trabalhar com o nosso paciente. Eu fui dar um curso recentemente em João Pessoa e foi a primeira modalidade presencial do protocolo perfeito fora aqui da minha cidade, né? Porque geralmente a gente faz o foco do protocolo perfeito, ele é online. Em alguns períodos eu faço mentorias e em algum período eu faço cursos maiores, mas o foco do protocolo perfeito, ele é um curso online, porque a gente consegue atingir aí vocês de todas as cidades. E aí eu fui dar essa modalidade do protocolo perfeito lá, e eu recebi uma pergunta que me marcou, que foi assim: Ana, mas eu tô iniciando ainda, né? Eu tô iniciando com a harmonização facial e eu fico pensando como é que eu vou aplicar essa técnica do protocolo perfeito, sendo que eu ainda não sei, eu não conheço muito bem como é feito o procedimento. E aí entra o grande pulo do gato para você, tá? E entra a grande diferença para você. A diferença do protocolo perfeito é que ele faz você entender a indicação de cada procedimento. Então, cada procedimento que engloba a sua avaliação, que engloba o seu planejamento, você precisa saber a indicação. Então, por exemplo, eu não faço lipo de papada. Sei que não tem nada a ver com o Botox, mas eu não faço lipo de papada. Só que eu preciso saber a indicação da lipo de papada para os meus pacientes de harmonização facial. Concordam? E aí o protocolo perfeito vai vir em 2024 na vida de vocês para vocês entenderem essas indicações. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta no grupo de uma aluna que tá com, a paciente dela tá com o Botox ativo, só que ela se queixa aqui na região inferior dos olhos. E eu passei 2 orientações para ela de indicação para fazer estímulo de colágeno. 2 possibilidades. Porque envolve um protocolo, certo? Fez primeiro o Botox, depois vai complementar com estímulo de colágeno. E aí você faz isso, mas você nem percebe no seu dia a dia que você está fazendo isso. Você nem percebe que você está montando essas estratégias para o seu paciente. Só que você está montando por montar, você está fazendo por fazer. Você tá fazendo porque ele chega com a queixa, ele chega com a necessidade. E aí você faz porque convém você fazer. Agora, se você tivesse antecipado isso
lá na primeira consulta, lá na sua avaliação, se você tivesse antecipado isso, você teria realmente pensado, né? Pensado fora da caixa, que nem eu falei pra você. E esse pensamento, essa ideia de fazer fora da caixa, iria fazer com que você aumentasse o ticket médio do seu paciente, porque ele iria gastar mais com você, e isso é bom, isso é muito bom. Você iria, enfim, com toda certeza você iria fidelizar esse paciente, então nós teríamos essa diferença também, e você já iria fazer esse plano completo sem a necessidade do paciente chegar para você depois e falar assim: ó, doutora, eu tô me incomodando com X coisa, porque você já antecipou isso, tá? E o que eu vejo, por exemplo, hoje eu fiz um retorno, vamos dizer assim, que eu dei uma alta para uma paciente, que a gente sempre faz os protocolos dela. E dessa vez eu falei assim, ó, no teu rosto tá tudo certo, teu lábio tá lindo, teu botox tá ótimo, mas tem uma coisa que você não me deu ouvidos e eu preciso que você entenda: o seu pescoço. Não adianta a gente tratar daqui pra cima e a gente deixar o pescoço. E aí, são coisas que fazem a gente parar pra pensar que muitas das vezes nós, como profissionais da saúde, nós pecamos. A gente erra, e a gente erra feio nisso. Porque nós simplesmente queremos entender a técnica. E a técnica é importante, a técnica é necessária. Eu sei disso, que a técnica é necessária. Mas se vocês forem o profissional da técnica, não vai dar abertura para outros nichos, para outras áreas, entende? Vocês têm que ficar bom em uma coisa, ficar bom na aplicação de toxina botulínica e na avaliação. Aprender a individualizar desde a toxina botulínica. Individualizou a toxina botulínica, sabe a indicação dos outros procedimentos, aí você começa a pesquisar o que mais você tem de dúvida. Hoje, dentro do protocolo perfeito, as nossas alunas elas já saem aptas para fazer, por exemplo, o microagulhamento, que é coisas que quem inicia trabalhando com toxina botulínica não sabe fazer, não sabe se diferenciar. E é o mínimo que eu espero de quem inicia já saber fazer, porque todo paciente precisa de um preparo de pele. Se o paciente não tem esse hábito, ele não tem essa recorrência, você precisa trazer ele para um perfil mais preventivo. Enfatizar isso para o paciente, pensar realmente em como eu posso fazer para ampliar o meu resultado. Com esse resultado ampliado, eu penso nessas estratégias e os dois lados ganham, entendeu? Não é querer fazer, por exemplo, assim, não é porque eu tô fazendo um procedimento mais caro no meu paciente, não é porque eu tô aumentando o ticket médio, que eu tô agindo de má fé, que eu tô errando com o meu paciente. Nada disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou ali ampliando o meu resultado. Eu estou fazendo essa consciência. Hoje, por exemplo, assim que eu terminar a live, eu fecho aqui e vou para a mentoria do protocolo perfeito. E hoje a aula da mentoria, ela é focada em prescrição cosmética. Porque eu quero que as alunas, nem que seja pelo WhatsApp, elas comecem a pensar em prescrever, porque nós precisamos sempre fazer um conjunto. Nós precisamos juntar isso. Juntar, por exemplo, uma avaliação individualizada, juntar um protocolo bem feito de toxina, e aí o protocolo bem feito vai desde você escolher a toxina, escolher a reconstituição, a seringa que você vai usar, fazer essa aplicação bem feita, fazer esse retorno bem feito, até mesmo o protocolo que você vai entregar depois para o paciente. Tem uma história que eu contei, acho que se vocês derem uma olhada, tem até um vídeo aí no feed. Não, minto, ele não tá um vídeo, tá um carrossel. E eu falo desse caso bem aberto lá dentro do protocolo também, dentro do curso. Eu fiz uma aula gravada sobre isso, porque eu expliquei a vida do paciente, né? Contei, abri as fotos e tudo mais. E ele é um paciente atleta, ele é jogador de futebol. E ele veio fazer comigo o procedimento. E ele precisava fazer o bioestímulo de colágeno, certo? Ok, lá vai a Ana indicar pra ele primeiro o bioestímulo de colágeno. O olho dele na hora falou o seguinte: financeiro, né? Vou gastar mais se eu fizer o bioestimulador antes. Não, quero fazer botox. Gente, foi um puta de um prejuízo pra mim.
porque aí no retorno eu tive que colocar muito mais toxina pra, tipo, ver se eu entregava um resultado. E eu não devia ter feito isso, mas eu me senti meio que na obrigação, porque não funcionou na dica de na dica. E aí eu apliquei de novo e tá no retorno, ele falou, no retorno, né? E aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp, não deu resultado e tal. Tudo bem. O que era meu erro? Não devia ter feito, devia ter indicado o bioestimulador e mantido firme em fazer apenas o bioestimulador. Mas eu não fiz. Aí, gente, tudo bem. Passou 2 meses, ele volta novamente. 2 meses, já tava zero toxina, nada. E eu usei Dispor nele. Volta ao paciente e aí ele fala assim, eu quero fazer nova aplicação. 2 meses, eu não vou fazer. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer essa aplicação, então vamos fazer o bioestimulador, né? E aí, quando for a necessidade, a gente faz o Botox novamente e tudo mais. Porque eu ia fazer uma técnica que eu ia associar um pouquinho com Ultraforma para poder fazer no frontal, enfim. Eu ia dar o meu jeito ali para entregar um resultado. E puxa vida, ele não quis fazer pelo custo. E aí eu abandonei, né? Aí eu larguei. O que acontece nisso? Ele desanimou de fazer o procedimento e eu desanimei de atender ele. Então a gente meio que se uniu os dois por não entregar resultado. Papo vai, papo vem com uma colega aqui da cidade. Ela atendeu a mesma pessoa para fazer toxina. E a mesma frustração de ambas as partes. E agora eu pergunto uma coisa para você. Será que isso também não acontece no seu dia a dia? Será que isso também não vai acontecer com os pacientes que você vai conquistar em 2024? Será que isso já não acontece com os seus concorrentes? Se você está escutando isso, você tem a oportunidade disso não acontecer com você. Por quê? Você já está entendendo que existem frustrações desse mercado e eu estou te mostrando possibilidades de você não se frustrar. O que seria essa possibilidade nesse caso? Toxina botulínica não é para você. Tua pele é flácida, tua pele tá solta 100%, você tem muita ruga estática, tua pele é fina. Eu preciso devolver a espessura dessa tua pele. O Botox não vai nem conseguir chegar no teu músculo. Então eu só vou fazer uma hidratação superficial. Só que essa hidratação custa caro para fazer com toxina botulínica. Custa caro para os dois lados. Custa caro para o paciente e custa caro para o profissional. Hidratação não se faz com toxina botulínica. Esses dias veio um hater no meu Reels e ele falou assim, você ensina a fazer skin booster com mesobotox. Gente, não é nada disso. O mesobotox é totalmente diferente de skin booster. Botox intradérmico é totalmente diferente. Toxina para rosácea é totalmente diferente para skin booster. No entanto que eu monto esses protocolos com as minhas alunas até para microagulhamento, pensando quanto elas vão gastar e vão dar resultado, em associar ativos para entregar resultado. Então, de forma nenhuma eu estou dizendo para vocês que a toxina botulínica vai resolver tudo. Porque quando eu coloco lá protocolo perfeito em toxina botulínica, vocês entram com a ideia de que todos os casos que vocês não resolvem com a toxina, a Ana vai saber resolver. E não é bem assim. Entende? Por isso que é importante esse nivelamento com vocês. Por isso que antes da gente começar as mentorias do protocolo perfeito, eu vou pedir para vocês assistirem um módulo completo. E esse módulo completo são aulas rápidas, mas que eu explico casos, eu mostro casos na prática, eu abro para vocês casos meus, resultados de antes e depois meus, que não ficaram bons porque eu errei em planejamento. E a maior frustração de um harmonizador que não consegue ter um bom faturamento, que não consegue ter a fidelização, está no planejamento. Gente, eu trabalho com profissionais de toxina botulínica, de preenchimento, de bioestimulador todo santo dia. E o erro comum é o planejamento. O erro comum é vender a foita para ter o faturamento. O faturamento é importante, mas se a gente tiver uma linguagem comunicativa perante o paciente, na nossa avaliação, a gente consegue usar dessas estratégias para conseguir fazer com que venda também e o paciente entregue um bom resultado. Pronto, o assunto encerrado aí. É possível, só que tem que ter, eu brinco, que tem que ter o jeito, mas não é isso. Tem que ter esse entendimento disso.
ok? Bom, toxina botulínica é um excelente procedimento. Toxina botulínica hoje para resolver rugas, assim, vamos dizer, levanta a testa, faz cara de brabo, não tem outra coisa que resolva. Esses dias eu entrei meio que, não foi mas foi uma discussão com uma paciente que ela queria fazer jato de plasma. E aí ela queria fazer jato de plasma para substituir a toxina botulínica, porque ela viu no YouTube uma mulher que faz uma sessão de jato de plasma por mês e o resultado dela é melhor que Botox. Isso pode ser verdade? Pensando estrategicamente em espessura dérmica, reação inflamatória, até poderia, enfim, mas o paciente tinha que ser hipocinético, né? Se o paciente hipercinético não daria resultado nenhum. E aí eu expliquei, blá, 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 blá. Bom, eu falei assim, eu não vou fazer porque eu posso te manchar, né? Posso manchar você. E isso é um fato, porque o jato de plasma, ele fica um vermelhinho nos primeiros dias, blá, blá, blá. Tá, a paciente não entendeu. E aí ela acha que alguma coisa vai resolver com a toxina botulínica, pensando que eu não quero fazer a toxina botulínica. Hoje, a toxina botulínica ela é o único fármaco que a gente tem disponível até hoje, 2024, janeiro de 2024, que nos entrega esse resultado. Só que aí, por ela ser tão único e exclusivo pro resultado, a gente olha para uma ruga, a gente é treinado, né? A gente olha para uma ruga e a gente acha o quê? Botox. O paciente acha isso. O paciente pesquisa no Google e o que ele pensa? Como tirar rugas, como eliminar rugas, como eliminar rugas da cara de bravo, como tirar a expressão de franzir a testa. É isso que eles procuram. E aí, lá dentro do Google, ele não vai fazer, a inteligência não vai fazer com que, você tem que saber qual que é a ruga, blá, 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 blá. Ele não vai fazer isso. A primeira coisa que ele vai ler é Botox. E ele vai achar que Botox vai resolver a vida dele. Resolve todos os seus problemas. Entende? Chega paciente pra mim pedindo Botox no bigode chinês. Chega paciente pra mim pedindo Botox no bigode chinês e na linha da marionete. Gente, não tem nada a ver o Botox ali. Claro que ele ameniza se eu fizer a técnica full face, fizer pontos intradérmicos aqui também. Inclusive, gente, essa vai ser uma das novidades que eu vou trazer, que eu não tinha dentro do protocolo, porque eu focava em técnicas avançadas, mas não utilizando, por exemplo, o Botox focado em estímulo e tudo mais, em sustentação, né? E a partir de agora a gente vai trazer isso. Inclusive vou trazer na semana do protocolo perfeito essas estratégias para vocês. Eu vou vou fotografar, né? Estou já planejando a paciente e vou fotografar na semana que vem ela. E vou colocar para vocês. Depois ele vai exclusivamente lá pra plataforma, né? Mas é uma novidade aí que a gente vai trazer. E eu fiquei bem feliz para realmente isso. Vou colocar uma aula de Ultraformer também dentro do protocolo para vocês saberem indicação. Então, coisas novas que eu senti a necessidade nas nossas outras 4 turmas que a gente teve em 2023, eu aprimorei para 2024. Claro que as alunas que já são, elas vão ter acesso, né, todas as aulas, elas continuam. E as aulas, elas ficam por 3 anos, justamente por conta das atualizações. E aí, a partir disso, a gente vai mudando. Outra coisa que, por exemplo, os pacientes estão vindo me pedir, que eu ainda não faço, por motivos, vamos dizer assim, legais, né? Legislação mesmo, é o PDRN. Eu não tô fazendo ele injetável, não tô trabalhando com o PDRN injetável ainda. Penso em fazer, às vezes eu penso, às vezes tenho 1000 motivos para sim e um para não, e esse me trava. E aí eu falei, né, não tô fazendo. A paciente, mas eu quero fazer, tal. Eu falei, não vou fazer. Então eu trouxe essa aula dentro do protocolo também, conversando, expliquei os motivos para as alunas por que eu não faço, por que eu não vou passar técnica. Então, olha como eu tenho que sempre aglobar isso, né? Como eu sempre tenho que pensar como um todo para a paciente conseguir olhar também pro caso dela,
para o profissional conseguir passar isso para a paciente e a paciente olhar para o caso dela com uma certa complexidade. Porque eu não sei se vocês sentem isso também, mas tem aí uma porcentagem de 20, 30% dos pacientes que chegam achando que o caso deles é simples de resolver. Ah, é só fazer um botoxinho aqui. Elas puxam aqui como se fosse nada, é só puxar aqui. Sim, é só puxar aqui que resolve, mas o que eu tenho que fazer para puxar aqui? Se fosse um fio que puxasse aqui e ficasse bom, tirasse bigode chinês, todo mundo tava com fio, todo mundo tava repuxado assim. Concorda? Se eu tivesse que fazer, por exemplo, sei lá, um ultraformer em todo mundo, daí só desse uma puxadinha, a técnica do puxar, tava todo mundo com ultraformer no rosto, feito ultraformer. Mas não é isso. Então eu tenho que, eu como profissional da harmonização facial, eu tenho uma responsabilidade em fazer o paciente entender a complexidade do tratamento dele. Ah, mas ele procura preço. Gente, isso vai acontecer sempre. Em qualquer cidade que vocês vão. Em qualquer lugar que vocês vão. Não tem. Mas a gente não pode se dar desculpa perante isso. Se a gente ficar se desculpando nisso, nós não vamos focar no que é certo. E o que é certo, Ana? A avaliação para toxina é importante, protocolo para toxina é importante. A toxina não vai resolver tudo para todos. Toxina tem suas limitações e muitas limitações, já diga-se de passagem. Porque a toxina ela é um alvo específico. Hoje nós temos para tratamento intradérmicos também, que nos ajudam, e tratamentos dérmicos, né, que a gente consegue fazer essa associação, mas a palavra tratamento já chega a ser até errado falar, porque quando eu vendo lá dentro do meu Instagram que a toxina vai tratar melasma, eu estou oferecendo um tratamento de cura. A toxina não vai tratar tudo isso, a toxina vai tratar as rugas dinâmicas e vai suavizar algumas das estáticas. E ela paralisa. Ah, ela relaxa. Tudo bem se quiser falar assim, mas ela paralisa a musculatura. Ela faz essa paralisação. E a partir daí, eu tenho algumas das estratégias para usar com o paciente que tem flacidez, que tem, por exemplo, rugas estáticas, que é o que mais aparece para mim. Eu tenho que ter estratégias para pacientes que têm rugas acima da sobrancelha. Isso tem que ter. Precisamos ter estratégias, porque senão fica aquelas ruguinhas em cima aqui que ficam feias, ficam estranhas. Em alguns casos é melhor deixar o paciente sem arquear a sobrancelha. Mas e como é que eu vendo isso para paciente? Como é que eu passo isso para paciente? O paciente tem que entender. A paciente tem que pensar nessas estratégias. O caso dela é complexo. Entende? O caso dela tem a sua limitação. E a partir dessas limitações, eu como uma profissional que trabalho, que eu tenho todo um conhecimento, que eu tenho todo um respaldo, eu vou te indicar um plano de tratamento. Só que aí quando eu falo pra vocês que vocês têm que complementar, né, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante no protocolo perfeito, a primeira objeção é o seguinte: o paciente não vai querer pagar. Só que calma, gente, não é acrescentar um procedimento de, sei lá, R$1.000, R$2.000. É iniciar com microagulhamento, é iniciar, por exemplo, com skin booster, que são procedimentos de recorrência e que dentro do protocolo perfeito eu ensino vocês a fazerem planos de recorrência. Porque ter planos de recorrência para, por exemplo, a paciente pagar anualmente, trimestralmente, é ótimo. É muito bom. Por exemplo, se hoje eu tivesse receber uma oferta de pagar uma academia associada com uma Nutri e associada com um spa o ano todo, anualmente, uma parcela de R$200 por mês, só que saber que eu ia ter direito a 2 ou 3 consultas de nutricionista, musculação e, sei lá, 3 vezes na semana e uma biopedância no ano, ou 2, eu pagaria. Entende? Eu pagaria com toda certeza. E por que isso é vantagem para a empresa? Que no caso seria você a empresa. Porque vai ter meses que eu não estarei indo e a empresa vai estar recebendo. Só que
quando for, eu tenho essa compensação e eu tiro a minha margem de lucro ali no final. Então, é essa história que eu conto pra vocês lá atrás, que eu já contei e tô contando agora novamente, que foi quando eu conquistei um salário fixo no meu primeiro consultório. Isso foi muito bom, porque quando eu percebi que eu tinha feito isso, quando eu caiu a ficha, que eu tava ali recebendo 5, 6 mil reais fixo de boleto por mês, eu tava conseguindo pagar as contas e ainda tava conseguindo sobrar um pouquinho. Entende? Naquela época o custo era baixíssimo, o meu custo era baixíssimo, tudo isso era diferente, mas eu consegui conquistar isso. E eu não falo pra vocês fazerem isso de 100% hoje, focar só nisso, não, porque hoje eu faço sem focar, isso acaba sendo que uma consequência. Mas hoje eu foco em perspectivas de montar protocolos para o paciente e para os pacientes fidelizarem. Esses dias não, já vai fazer um tempo, vai fazer uns 4 meses atrás, eu olhei as minhas fichas, tanto do paciente assim que veio inicialmente, eu olhei as fichas dos meus primeiros atendimentos e, pasmem, gente, muito dos meus primeiríssimos ali não voltaram, tá? Fizeram uma vez e não voltaram. Mas tem uma leva que começou comigo a partir de uma metade ali do ano, depois que eu tava fazendo certinho o negócio, que são pacientes meus até hoje. Essa paciente que eu falei pra vocês que eu atendi hoje de toxina, ela fez primeiro botox da vida dela comigo, 2020. Eu lembro que não ficou tão boa a sobrancelha dela, porque eu deixei muito arqueada a sobrancelha dela. Ela falou, nas próximas eu vou querer que não arqueie tanto. Aí eu abaixei no retorno e nas próximas eu não arqueei. E, gente, 2020, ela está comigo até hoje. Vão fazer já fizeram 4 anos. 4 anos. E por que disso? Porque eu entendi ela, eu fidelizei ela, eu montei protocolos, ela foi minha paciente de recorrência, boleto, recebendo boleto para pagar meu por 2 anos. Ela pagava. Aí agora ela decidiu que ela vai vir fazer e vai pagar no cartão. E é isso, entende? Ela conseguiu olhar e ver que é importante ela fazer 2 botox por mês e 2 botox por ano e 2 preenchimentos, para ela se manter como ela gosta. Então, gente, isso dá certo. Tem como dar certo, entende? Porque existem pacientes que buscam pelo bem-estar estético. Existem pacientes que buscam por essa conscientização. Existe isso dentro da harmonização facial. Só que nós não sabemos trabalhar dessa forma. A gente entra na corrida dos ratos, esse é fato. E por que eu falo a gente? Porque eu me coloco nisso também. Eu já me peguei várias vezes pensando, isso eu vou dizer pra vocês que é recente. Ai, nossa, mas eu vou usar tanta toxina nessa paciente e eu não cobrei direito, eu não cobrei bem. Gente, hoje, dificuldade em precificar. Dificuldade em precificação. Por quê? Tem muita gente fazendo. E muitas das vezes eu entro nessa do mercado, no preço do mercado. No entanto que eu não sou a pessoa mais cara da minha cidade. Eu não tenho como, eu não faço isso por enquanto, mas o meu preço é o valor justo e o meu protocolo é o eficiente. Pronto. O que eu não sou eficiente, eu sei que os pacientes não voltam. O que eu não faço, os pacientes não voltam. Por exemplo, eu não faço o peeling de cair o rosto do paciente. Ana, você tem vontade de fazer? Não tenho vontade de fazer. No entanto que eu falo isso também, tenho protocolos de peelings ótimos para rejuvenescimento, para mancha, mas eu não faço aquele peeling de fenol que cai o rosto. Não gosto de fazer, não quero fazer. Sou extremamente ansiosa com o resultado. Vou ficar vendo a paciente vermelha por 4, 6 meses. Eu vou ter um ciricutico, entende? Eu vou ficar nervosa. Que eu já me conheço, eu sei disso. Já passei por experiências de ficar nervosa, assim, de ansiosa com lifting de temporal que eu fazia. Optei por parar de fazer recentemente por, às vezes, a paciente, enfim, pós-operatório, sabe? Querer resultado imediato, dor. Falei, não, chega, Ana, não faz mais.
esquece. Hoje a Ana trabalha só com que realmente eu tenho isso. Ah, mas eu queria fazer aquele fio. Não faço mais. Tem onde indicar, tem onde fazer. Ah, mas eu queria fazer fenol. Tenho onde indicar, indico você faz. Mas eu vou fazer em você o que eu sei fazer. O que eu acredito que eu vou te entregar um resultado. Se você quer isso, acho que eu não sou a pessoa certa pra você. Então, às vezes, demora pra você cair a ficha, sabe? Teve, agora, recentemente, um paciente que veio fazer a avaliação comigo pra fazer o Traformer na papada. Só que, gente, aquele caso não era de se fazer nem lipo na papada, sabe? Aquele caso era de muito emagrecimento e era de se fazer cirurgia plástica. E aí, eu fiz as contas com ele na cadeira. Falei, ó, você vai gastar tanto, você vai fazer tanto, a longo prazo tanto, e não vai ter resultado tão bom. Se você gastar com a cirurgia plástica, que eu acho que o caso dele deve ter dado entre 12 a 15 mil reais, você vai gastar, isso vai ser numa vez só, você vai ter que pagar, você vai ter o custo da drenagem, mas a longo prazo você só vai gastar aí com um bioestimulador por ano. Isso vai valer a pena pra você. E aí, a minha paciente, que é amiga dele, eles trabalham no hospital, ela falou, ai, você viu que o fulano fez a cirurgia? Eu falei, não vi. Daí, ele depois mandou uma mensagem agradecendo pela sinceridade e tudo mais, que ele estava muito feliz e que, com certeza, quando o cirurgião liberasse, ele ia me procurar para fazer o bioestimulador. No entanto, que esse cirurgião plástico, quando ele faz os casos de cirurgia que eu indico, ele já fala para os pacientes assim, não, eu sei que você não vai voltar a fazer o bioestimulador comigo, tudo bem, eu sei que você vai fazer com a Ana. E eu sempre brinco que um dia eu vou consultar com ele e vou falar assim, ó, você vamos fazer uma collab aí, né? Vamos fazer um negócio. Porque eu sempre passo os pacientes que eu tenho essa sinceridade, que eu vejo que querem investir, né? Então eu faço isso de coração, para que realmente o paciente entenda que estética não é brincadeira. E que ficar colocando coisa no rosto, toda santa hora, não é resultado. É eu postergar algo que eu tenho que fazer. É a mesma coisa da toxina botulínica. Tem ruga estática. Fica fazendo botox. Vai suavizar? Ok. Mas e o tratamento? Mas eu pergunto pra você agora, e o tratamento? Entende? Porque eu fazer, vamos dizer assim, eu sempre uso essa frase pro paciente. Eu recapar a estrada é diferente de eu tapar um buraco. Eu refazer, eu deixar toda aquela estrada bonitinha ali, é diferente de eu só tapar o buraco. Entende? E aí, quando eu faço a toxina por fazer, pensando em estética, nós, e eu me incluo nisso, somos meros tapadores de buraco. Porque nós não estamos tratando. Ana, mas é difícil demais, porque o paciente só pensa no que ele quer gastar e só naquilo. É difícil. Nunca falei que é fácil. Não tô vendendo um conto de fadas. Não tô falando que não tô falando pra ninguém. Tenho as suas dificuldades. Sim, normal, como todas as profissões têm. Tem resultados que a gente não vai gostar. Tem momentos que a gente vai ceder. Momentos em que vamos ceder pro paciente. Vamos fazer porque a gente vai querer ver o dinheiro entrando. E a gente já sabe que aquele paciente não vai fazer o protocolo. Só que quando você cria uma estratégia, divulga nas suas redes sociais, você entende isso, tudo muda. Uma das minhas metas pro final desse ano é eu ter consultas cobradas para a parte integrativa e prescrição cosmética. Ana, mas o paciente pagar a consulta para receber uma receita? Sim, é uma das ideias. Se eu conseguir cumprir ali com uma pós, né, graduação integrativa, terminar essa parte que eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso ver se valem a pena inserir, porque isso vai mudar alguns dos meus protocolos. Eu não tenho muita base em algumas coisas, então eu tô meio que pensativa nisso. E aí eu vou dar esse tempo aí de 6 meses para estudar e ver realmente os protocolos, vou testar na minha mãe, vou testar em algumas pacientes que eu já conversei, que são mais próximas minhas. A gente vai fazer testes, acompanhamentos laboratoriais. E se
for bom, se der certo, vai ser inserido. E aí, é mais uma prova de que quando a gente planeja e quando nós conseguimos criar essa consciência, os resultados vêm. Os pacientes entendem. E quem não entender, paciência. Entende? É difícil falar, é difícil fazer, é fácil falar. É fácil. Mas hoje a consciência, e vamos dar graças à internet, nós estamos conseguindo fazer pacientes mais conscientes. Grande maioria, gente, a grande maioria já tá com isso aqui, ó. Já tá entendendo, a grande maioria dos pacientes. Basta a gente saber usar a palavra certa, basta a gente saber usar o gatilho certo, vincular a coisa certa, que a gente consegue fazer com que vire uma chavinha dentro dele. Pode ter certeza que é possível. E o paciente que for resistente a isso, aí é porque realmente tem outros problemas que aí já não convém a você, entende? Porque tem gente que já não convém a nossa alçada aí estar lidando, né? Não convém mais o nosso procedimento. Então é isso que é o protocolo perfeito. Não é só isso, né? Então é tudo isso que é o protocolo perfeito em toxina botulínica. Gente, tô animada. Tô animada demais. Eu vou postar nas redes sociais ali, tanto YouTube, TikTok, Instagram, para nossa semana de aquecimento, da semana do protocolo perfeito. Essa semana ela serve para conscientizar vocês do que eu vou trazer nessas 3 aulas, tá? Conscientização é importante, nivelamento é importante, entender se você tá no time do protocolo perfeito também é importante, porque o protocolo perfeito ele tem um custo-benefício muito bom para a entrega que ele tem. Ele é um custo-benefício maravilhoso, só que você tem que entender se esse é teu time, entende? Se você tá disposto a abdicar de algumas coisas e fazer acontecer ali. Então, esse nivelamento é para mostrar para vocês a importância disso, tá? E eu vou mostrar tudo isso na semana que vem, tanto no aquecimento quanto nas 3 aulas do dia 22. Então, se vocês não se inscreveram ainda, é importante a inscrição lá no meu link da bio, porque a partir desse link é que você consegue receber e-mails, tem aulas fechadas para quem se inscrever e vai ter o material didático, que também é uma coisa que eu nunca fiz antes, então eu tô assim, ó, nervosa para entregar esse material e ver se vocês vão gostar. E só vai receber quem tiver inscrito. Não adianta me pedir pelo direct, eu não tenho acesso a mandar, porque são materiais que demandam de um e-mail ali para estar mandando, ou mesmo no grupo de WhatsApp. Certo? Vou fechar a live aqui, porque agorinha já estou entrando na mentoria do protocolo perfeito em toxina botulínica com a nossa última turma. E em breve espero vocês aí para estarem comigo. Um beijo para vocês e até daqui uns dias no nosso aquecimento da semana do protocolo perfeito em toxina botulínica. O meu link para se inscrever na semana tá lá na minha bio. É só você entrar e se inscrever, é bem rápido e fácil.